Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Filosofando com Samir. Saúdo a todos com o símbolo do Fi, esperando que todos estejam muito bem, saúde e alegria. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores deste programa cultural, em prol do engrandecimento filosófico, a EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo, contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Também agradecer a Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto, com loja em Estância Velha, servindo a toda a região. Venha nos visitar. Pois muito bem, nós vamos dar continuidade à escola eleática. Então, hoje nós vamos falar sobre Zenão de Eleia. Existe a ideia de que Zenão de Eleia criou um aforismo entre Aquiles e a tartaruga. Então, nós vamos começar o programa e no próximo programa terminaremos também com Zenão de Eleia, com esse mote, com esse tema, né? Ou sob outro título. Então, Zenão nasceu aproximadamente em 485 a.C. e morreu em 430 a.C. Então, ele viveu entre... Não se tem uma precisão exata se ele viveu 55 ou se ele viveu 60 anos de idade, mas ele não teve uma vida muito longa. Ele foi um pré-socrático, como eu falei, nasceu em Eleia, então, que hoje é a cidade de Vélia, na Itália. Foi um discípulo de Parmênides de Eleia, defendeu de forma apaixonada toda a filosofia do seu mestre, né, Parmênides de Eleia. Então, o seu mestre no método constituía justamente na elaboração dos paradoxos, né? Então, deste modo, ele não pretendia refutar diretamente as teses, nem combater ou mostrar absurdos de outros filósofos. Então, ele não queria demonstrar a falsidade de alguns filósofos, porque essa era a ideia do pré-socrático junto com a escola eleática, seria justamente assim, o borbulhar dos filósofos e seus pensamentos. Então, acredito-se que Zenão tenha criado cerca de 40 paradoxos, que todos eles eram contra a multiplicidade, a divisibilidade e o movimento, que nada mais era do que ilusões, segundo a escola eleática. A criação da padronização usa Zenão como uma referência padronizada, né? O que é uma referência padronizada? Ao contrário de Heráclito de Éfeso, Zenão exerceu atividade política, né? Isso consta que ele teria participado de uma conspiração contra o tirano local. Então, ele foi preso, foi torturado até a morte. Então, por isso, ele ter tido uma vida mais curta, né? E
ele foi considerado por Aristóteles como o criador da dialética. Eu sei que nós já tivemos um outro criador da dialética, né? Então, ele foi considerado por Aristóteles, né? Ele era filho de Telágoras. Zenão foi adotado por Parmênides na escola de Eleia, e ele foi formado desde pequeno, desde criança, por professores muito respeitáveis, né, que já viram nele uma condição muito fácil de compreender e poder viver os momentos filosóficos, né? E por isso ele também teve uma certa tendência para a política, né? Visto que sua família era uma família advinda do meio político. Então ele, com outros companheiros, tentaram, vamos dizer assim, fazer uma conspiração. Zenão tentou derrubar o tirano que governava a sua cidade, daí ele foi preso e torturado até a morte, né? A partir da sua morte, ele tornou-se um herói, deixando uma marca de lembrança dos compatriotas contemporâneos, né? Mas muitas lendas foram criadas a partir das circunstâncias em que ele verdadeiramente aconteceu, e como as versões da sua prisão, a forma com que ele foi torturado impiedosamente pelo tirano. Ele foi colocado em praça pública e tentando arrancar dele, então, a todo custo, a confissão dos nomes dos seus companheiros conspiradores. E Zenão, primeiro, o que inteligentemente fez, ele delatou todos os amigos do tirano. Ou seja, ele fez o contrário. Quem participou foi fulano, ciclano, beltrano, e eles eram justamente a favor e faziam parte da corte do tirano, né? Então, com isso, ele conseguiu deixar o tirano mais raivoso ainda, e todos eles eram ativos, né? E isso causou uma rebelião maior ainda, porque houve um questionamento se sim ou não, né? E isso insultou o próprio tirano, que frente a frente com cada um deles fez um questionamento. Tu participaste de... Não fiz nada disso. Pô, mas o cara está morrendo lá, estão arrancando ele, está todo ensanguentado e ele jurou que tu fez parte. Então, quando descobriu-se que Zenão havia feito uma jogada de mestre para não delatar os seus colegas conspiradores, ele então foi visto, foi dado como sendo lenda que ele teria sido visitado pelo tirano, que disse, então, fale no meu ouvido se não quer falar em voz alta. E Zenão pediu para que ele se aproximasse mais, para que ele pudesse falar no ouvido do tirano. E, na verdade, ele deu uma de Mike Tyson. Ele arrancou com os dentes a orelha do tirano. E, neste momento, entre sangria e gritos e toda aquela coisa em praça pública, o tirano disse, não adianta, mata agora. Então, a história de bravura, coragem, dizem que, então, Zenão morreu com a orelha do tirano na boca. Então, são coisas que os cidadãos de Eleia fizeram e reagiram contra esse tirano e ergueram-se. Então, a população viu a maldade que havia sido feita e a forma com que Zenão foi fiel aos seus colegas conspiradores, porque o tirano não é somente tirano por apelido, é porque a tirania é o pior tipo de governante que existe. Ele governa para si e para seus amigos. Então, o povo o derrubou. Então, narram que, dentre as lendas, né, que essa história
do, 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 do Zenão seria que ele, ao mesmo tempo que ele arrancou um pedaço da orelha, ele tentou também arrancar um pedaço do nariz do tirano, ainda com a orelha na boca. Quer dizer, as torturas que ele havia sofrido é que eles estavam amputando dedos, né, dele, um por um ao dia, e deixando ele sangrar até morrer, e ele não morria. E por mais que arrancassem pitocos de dedos, mãos e pés, ele não contava quem era, né? Então, chega ao final, lendas são lendas, né? Mas Zenão foi, então, consagrado como um filósofo e um exemplo. Mas vamos às linhas de pensamento dele, né? Zenão, então, formou os paradoxos, né? Que são as ideias caracterizadas por ele, atribuídas essencialmente a Deus. Os eleatas são teístas, né? Mas eles não são deístas. Os teístas são aqueles que acreditam no Deus formador de tudo, mas não que seja o responsável somente pelo homem, ou que o homem esteja com um atributo somente dado ao homem por Deus. Então, o primeiro atributo dele foi deduzido em compor o conceito de Deus, que é a eternidade. Então, Zenão diz que é impossível que algo surja, pois teria que surgir ou do igual ou do desigual. Ambas as coisas são, porém, impossíveis, pois não podem atribuir ao igual que ele se produza mais do que deve ser produzido, já que os iguais devem ter entre si as mesmas determinações, e tampouco pode surgir o desigual a partir do desigual, pois se de mais fraco originasse um mais forte, ou do menor o maior, ou do pior o melhor, inversamente o pior viesse a ser o que é impossível. Portanto, Deus é eterno. Eu vou resumir essa frase. Não pode existir um outro ser humano ou qualquer animal que, pela parte de simbiose, não existe um macho e uma fêmea. Para que esse atributo eterno seja, vamos dizer assim, a concepção de um outro ser. Então, o paradoxo dele é bastante complicado, tanto que Kant, mais adiante, fala muito sobre ele, né? O segundo atributo de Zenão é quanto à divindade da unidade, que pode ser visto no argumento, que ele diz: se Deus é o mais poderoso de tudo e de todos, então lhe é próprio que ele seja um, ou o uno, pois na medida em que dele houvesse dois ou mais, ele teria que ser, ou ter o poder, deveria ter o poder sobre os outros. Ou seja, se tivéssemos dois deuses ou mais, um deveria ser o chefe dos deuses, e não simplesmente todos os deuses com a mesma força e o mesmo poder. Daí a ideia do um. Então, portanto, se houvesse mais deuses, não poderia ter um mais fraco em face de outro mais forte, porque daí eles deixariam de ser deuses e seriam ou subdeuses ou superdeuses. Então, que fazem parte da natureza de Deus, não ter nada acima de si, nem tampouco abaixo dele. Então, seriam todos iguais. E isso não poderia existir, porque se todos são iguais, eles não podem ser nem piores e nem melhores do que eles mesmos. Então, eles são, na verdade, um só. Então, vamos conceber a ideia de que Deus é de tal forma na natureza que só há um Deus para tudo e para todos. E não há a possibilidade de existir mais do que um Deus, ou o plural disso, deuses. O que ele faz aqui, resumidamente, eu vou fazer o resumo,
é dizer que os 200 deuses cultuados na Grécia, na verdade, era um deus só. Tá? Então, quanto à outra questão, que é a figura, ele tem a ideia também de que a forma de Deus é uma esfera. Por que uma esfera? Porque se nós soltarmos ar debaixo d'água, saem bolhas de ar em forma de esfera. Se nós soltarmos balõezinhos com um canudinho, como é milenar isso, formam-se quê? Bolhas de ar esféricas. Então, para ele, a divindade é esférica. Então, a Terra é esférica. O mundo é esférico, o universo é esférico. Então, por si só, a forma de Deus seria uma forma esférica, mas energeticamente formada. Porque aqui ele diz, não existe outra forma mais perfeita do que a esfera, porque senão a bolha debaixo d'água sairia em formato de quadrado ou de triângulo. E assim, as ideias esféricas de um círculo e um ponto, que é o símbolo de Deus, ele já é milenário, ele já vem dos sumérios. Então, por fim, Zenon conclui que Deus não é nem limitado nem ilimitado, nem móvel nem imóvel. Visto que o limitado e o imóvel, o ilimitado e o imóvel, são características do não ser. Olhem bem, o não ser é o not to be Shakespeare. Tá? E o limitado e o móvel são características do múltiplo. E Zenon afirma, o um, portanto, não está nem em repouso e nem em movimento, pois ele parece um ser, um não ser, nem um múltiplo do ser. Com tudo isso, Deus se comporta assim. Ele é eterno, ele é o uno, ele é idêntico em si, da forma que ele é, da forma esférica, porque o olho é esférico. Por que o olho não é quadrado? Né? Porque os óvulos, né, justamente são arredondados e não são quadrados, não são triangulares. Né? Então ele não é nem limitado nem ilimitado, e nem está em repouso e nem tampouco em movimento. Ele está em tudo e em todas as coisas. Aí nós entramos na questão da pluralidade do pensamento de Parmênides, que afirmava que o ser de Zenon também, contra a pluralidade dos paradoxos e os seus argumentos, ele afirma, se a pluralidade existe, as coisas serão ao mesmo tempo limitadas e infinitas em número. Ou seja, de fato, se há uma coisa que vemos entre a primeira e a segunda que existem, então a terceira coisa não existe. Assim, a primeira e a terceira existirão uma quarta e uma quinta, que serão um infinito em linha. Esse infinito em linha seria uma coisa só, ou seja, o uno. Ela seria múltiplo, para fazer entender, como se colocasse, vocês se colocassem diante de um espelho contra outro espelho. Eu só quero voltar um pouco aqui para dizer que o que nós vamos ver? Nós vamos ver um espelho refletindo o outro espelho. E, na verdade, qual daqueles reflexos sou eu? Na verdade, todos. Mas o original é o uno, é o que está no meio, sou eu. Dá para entender? Peguem uma maçã, ponham dois espelhos. Vocês vão ver uma infinitude de maçãs. E aí nós entramos na questão da pluralidade. Daí ele diz, a pluralidade, ela existe. As coisas, ao mesmo tempo, são infinitas em tamanho e não terão tamanho nenhum. Por quê? Porque elas não existem. Igualmente, aqui, as duas coisas que estão sendo refletidas possuem cada qual a sua espessura e seu tamanho. Se olharem no espelho, cada maçãzinha fica menor que a outra. Por quê? É o reflexo do reflexo do reflexo do reflexo do uno, da maçã verdadeira. E essas duas espessuras não podem formar uma terceira espessura, porque ela não existe, mas ela está sendo refletida.
Então, nós temos como concluir que a primeira imagem e a terceira imagem, assim como todas as outras imagens, nada mais são o reflexo da primeira imagem, que é o Uno. Assim, ele dá a definição de Deus infinito, o Deus que está no centro, como se fosse esse círculo, esse globo, esse orbe, né? Vamos chamar de orbe, porque ele é um orbe sagrado, né? E ele está sendo refletido sobre si mesmo. Então, no pensamento dos eleatas, o movimento para as mudanças e transformações na questão física nada mais eram do que ilusões provocadas pelos nossos sentidos diante desses dois espelhos. Para propor esse tal movimento, ele dizia que as imagens refletidas não existiam. No entanto, elas estavam sendo refletidas. Então, o objeto de muita discussão na época entre filósofos e supostos cientistas é justamente dizer o seguinte: o que é o infinito? O infinito é aquele que está dentro do espelho ou o infinito é aquele que é a origem da primeira imagem? E se nós tivermos mais do que uma imagem? E se nós tivermos múltiplos espelhos? A multiplicidade não multiplica o uno, ele continua sendo o mesmo. Tentem entender de uma forma psicologicamente positiva. Eu não quero quebrar o dogma e nem crença de ninguém, mas tentem entender o seguinte: cientificamente, agora, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um parecer um pouco diferente. Então, indo adiante, nós vamos dizer o seguinte, que o paradoxo da dicotomia é justamente, imagine um móvel que está no ponto A para atingir um ponto B, ele vem daqui para cá. Esse movimento é impossível, porque antes de atingir o ponto B, o ponto móvel tem que atingir o meio entre o A e o B, que nós chamaríamos de ponto C. Então, o C está entre o A e o B, mas para atingir o ponto C, ele primeiro tem que se locomover entre o A e o C, para depois atingir o B. E daí nós teríamos um outro ponto, que seria o quarto ponto, justamente a multiplicidade do ponto D. Entendo isso como o infinito dos espelhos. Para mim ter o infinito de um e outro, eu preciso ter o reflexo de um sobre o outro, e a imagem original é o A, sendo que o C, o D, o E e o F nada mais são do que paradoxos inexistentes. Tá? Aí ele tem o outro paradoxo de Aquiles. Então imagine o seguinte, uma corrida de um atleta, um velocista, vamos chamar de Aquiles, foi o que ele determinou, e uma tartaruga. Tá? Suponhamos que é dado para a tartaruga uma vantagem inicial em distância. Tá? Então Aquiles jamais alcançaria essa tartaruga quando ele chegar ao ponto onde a tartaruga partiu, porque ela já teria percorrido uma nova distância diferente da dele. Ou seja, por ter a Terra em movimento, quanto mais Aquiles estivesse correndo e por menos que a tartaruga se mexesse, para ele atingir aonde a tartaruga esteve antes, a Terra deveria estar estática e parada. Então, a tartaruga estaria sempre na frente dele. A tartaruga seria mais rápida que ele e teria percorrido uma distância maior e nova, comparado assim, chamado infinito. Olhe no espelho. A diferença entre a tartaruga e a lebre, ou o coelho, é que a tartaruga se movimenta a 10 quilômetros por dia. A lebre se movimenta a 100 km por hora. Compensação, a lebre vive 3 para 4 anos. A tartaruga vive 120 anos. Então, essa é a teoria do paradoxo do infinito. Né? Vamos ver o paradoxo da flecha imóvel. Uma flecha que está em voo, ela está em qualquer instante em repouso. Mesmo que ela tenha sido atirada, ela, mesmo estando em movimento, ela está em repouso, porque ela ocupa um espaço igual à própria dimensão que a flecha está se movimentando diante do espaço em que a Terra também se movimenta. Então, a flecha não está se movimentando diante de um paradoxo, tá? Mas é a Terra que está impulsionando a flecha. Ou seja,
o voo da flecha é um voo em repouso. E a velocidade é a velocidade da Terra. Lembre-se que a Terra gira essas 24 horas e ela tem uma elipse que gira ao redor do Sol. Né? Então nós temos dois movimentos ao mesmo tempo e ele diz que a flecha está parada. Aí nós temos o paradoxo do estádio. Então, assim como a flecha, o próprio subdivisão do tempo, do espaço, termina como forma indivisível, também a descrição uma descrição um pouquinho mais difícil, que ele diz o seguinte: o método dialético que ele inventou e a argumentação sistemática, que foi de herança de Heráclito, né, é o primeiro a formular que a filosofia tem um estilo dialético. Vejam novamente a dialética. Né? A grosso modo, a dialética é um movimento de argumentação ou argumentativo que consiste na retirada de um novo pensamento, ou um pensamento com base em dois argumentos, com teses contrárias entre si. Ou seja, o discípulo de Parmênides, Zenão, formou junto ao seu mestre, Melisso de Samos, a escola eleata e a escola eleática. Né? Ou melhor, a escola eleática. A sua filosofia tem como característica principal a formulação de argumentos armados como aporias, ou seja, a demonstração de paradoxos que não apresentam outra saída senão a concordância com esses paradoxos, porque não havia como negar que a Terra está em movimento por causa da formação do dia e da noite. Então, a partir disso, Zenão de Eleia, ele comprova que a vida é tão ou mais importante, né, para ele do que os outros discípulos de Parmênides. Então, ele indica que, durante toda a sua vida, ele teve justamente como provar tais paradoxos, né, e indo adiante aqui, ele forma uma seção pessoal, e vou dizer assim, na coleção Os Pensadores, que eu aconselho, é uma das melhores coleções filosóficas já apresentadas no Brasil até hoje, né? Que fala sobre que Zenão teria sido destacado como um dos melhores discípulos de Parmênides, tendo desenvolvido as aporias. Né? As aporias são ideias inovadoras, né? Que são justamente esses paradoxos que defendem as ideias eleáticas. Né? Então, nós estamos novamente aí no sul da Itália e especula-se, então, que a própria maturidade de Zenão tenha chegado a tal ponto que ele, jovem, aos 40 anos, começou a se dedicar cada vez mais a aprofundar as teorias dos paradoxos, ao contrário dos demais pré-socráticos, né, que falavam sempre sobre a natureza. Né, e ele queria traçar um paradoxo entre as suas autorias, né, dos paradoxos, como um filósofo. Então ele estaria indo contra os físicos da época e indo também uma crítica direta a Empédocles, né, sobre aquele seu livro, A Natureza. Né. Então aqui nós vemos que Zenão teve na sua vida um paradoxo muito peculiar, e eu acredito que a grande falha de Zenão, em toda a sua inteligência, eu acho que ele, a partir desses 40 paradoxos, né, nós não podemos ler todos os 40, porque são absolutamente profundos e podem até nos deixar um pouquinho fora da mente normal, né? Ele cometeu uma falha grandiosíssima em ter se metido na política, achando que a política seria uma coisa salutar, e ele, vendo o tirano aproveitando-se do povo, ele foi lá e montou com um grupo de pessoas mais inteligentes, possivelmente todos da escola eleática,
né? Ele foi lá e tentou derrubar o tirano, e o tirano se aproveitou, e a partir disso, então, lá pela idade de 50 e poucos anos, dizem que, isso lenda também, ele já foi preso aos 50 e morreu aos 55. Então, ele foi preso, foi castigado, era levado no centro da cidade, levava chibatadas e sofria, e ele continuava a filosofar para aqueles que, então, juntavam pessoas que viam ele amarrado, vamos dizer, num pelourinho, vamos chamar assim, né? E eventualmente preso novamente. Aí, depois de meio ano, ele mostrava que ele estava ali, ele não confessava nada, e assim ele teve uma vida pagando um preço muito alto por ter misturado a filosofia com a política. Ele deixou a herança dos paradoxos, que nós vamos falar na parte dialética no nosso próximo programa. Então, agradeço muito a audiência de todos, espero que fiquem todos muito bem e estejam preparados para no próximo programa. Falaremos novamente de Zenão de Eleia, e saúdo a todos com o símbolo do Φ, desejando o bem-estar de todos. Muito obrigado pela audiência. Até mais.